Uma tragédia devastadora abalou a região metropolitana de São Paulo. Larissa Manoela, uma menina de apenas 10 anos, foi encontrada morta em circunstâncias que chocaram o país inteiro. A história, que começou como um caso de desaparecimento, se revelou rapidamente como um crime brutal que envolve suspeitas, reviravoltas e uma família dilacerada pela dor. A primeira informação veio durante um jornal local, onde se especulava que o padrasto da menina pudesse estar envolvido. E foi menos de 30 minutos depois que a previsão se confirmou. Ele confessou. Mas o que levou a esse momento de revelação? Segundo os investigadores, a confissão veio após a apresentação de uma imagem de câmera de segurança que mostrava o padrasto, Diego, próximo à casa no mesmo horário que a perícia estimou a morte de Larissa. Ele havia dito à polícia que estava no trabalho, mas não conseguiu explicar por que foi visto passando por uma rua tão próxima do local do crime. Danusa, mãe de Larissa, relatou o comportamento estranho do padrasto e o fato de que sua irmã havia notado que ele estava diferente. Apesar disso, Danusa inicialmente não conseguia acreditar que Diego, com quem mantinha um relacionamento havia 11 meses, pudesse cometer tamanha crueldade. O padrasto chegou à casa da mãe com o carro da empresa às 11h54. Mandou mensagens dizendo que estava descarregando colchões. Depois mostrou o prato que havia preparado para almoçar. Mais uma hora depois, saiu da casa com outra roupa e outro par de tênis. Quando a polícia questionou onde estavam as roupas anteriores, descobriu que estavam dentro da máquina de lavar. O tênis, desaparecido. Esse detalhe intrigante levou os investigadores a solicitarem a prisão temporária de Diego. Os indícios são fortes, mas o caso é repleto de nuances. A mãe de Diego, por exemplo, acredita firmemente na inocência do filho. Ela afirma que ele dormiu em casa, acordou tarde e permaneceu lá durante todo o tempo. O crime ocorreu quando Larissa estava sozinha em casa. A mãe saiu para trabalhar como fazia todos os dias. Quando voltou, encontrou a filha morta na cama, com 16 facadas. Os gritos de desespero de Danusa alertaram os vizinhos, que acionaram a polícia. Segundo vizinhos e familiares, Larissa era uma criança doce, amada por todos. O crime brutal contra ela gerou revolta na comunidade. Amigos e parentes fizeram manifestações pedindo justiça. Enquanto isso, a investigação continuava a levantar outras hipóteses. Uma delas, sugerida pela família, envolvia um homem que havia ameaçado o pai de Larissa por causa de uma dívida. Outra, ainda mais perturbadora, apontava para um suspeito de pedofilia da região que teria sido visto aliciando crianças com doces em troca de abusos. Em meio a esse caos, surgem bilhetes escritos por Diego, a mãe da menina. Juras de amor, pedidos de perdão, palavras soltas em papel. Ele falava de uma viagem a São Sebastião e da discussão que tiveram porque ele estava pescando enquanto ela trabalhava. Danusa conta que ele chegou a dar uma faca meses antes. Ela estava guardada em cima de um armário e apenas os filhos dele e ela sabiam disso. A faca usada no crime pode ter sido essa. Ainda assim, Danusa insiste. Ele não tinha comportamento agressivo com Larissa. A relação era boa, apesar dos ciúmes que a filha sentia. Mas agora ela diz que não pensa mais em amor. O que sente é a dor da perda. Uma dor que nenhum coração deveria conhecer. As investigações avançaram rapidamente. Os investigadores descobriram que Diego mantinha outro endereço, escondido da polícia, onde ele guardava mais peças de roupas muito semelhantes às vistas nas imagens do suspeito rondando a casa de Larissa no dia do assassinato. A polícia encontrou também um bilhete onde Diego fazia juras de amor a Danusa e pedia desculpas. Isso aumentou ainda mais as suspeitas. Mas uma pergunta persistia. Qual teria sido a motivação para um crime tão cruel? Durante um dos depoimentos, Diego revelou uma cena perturbadora. Ele contou que Larissa, ainda deitada na cama, teria lhe dito: "Você é corno?" Segundo ele, essa frase o teria desestabilizado emocionalmente a ponto de perder a cabeça. Ele puxou da cama, foi até a cozinha, pegou a faca e cometeu o crime. Foram 16 facadas em uma menina de apenas 10 anos. Essa versão parece mais uma tentativa desesperada de justificar o injustificável. O sentimento de toda a comunidade é de indignação
e de medo. Como alguém que convivia com aquela criança poderia ter cometido um crime tão bárbaro? No velório, amigos e familiares estavam inconsoláveis. A dor da perda de Larissa é insuportável. Uma criança com um futuro inteiro pela frente, arrancada da vida por alguém em que sua mãe confiava. A família de Danusa, a mãe da menina, pede apenas uma coisa: justiça. O Ministério Público e a Polícia Civil continuam a investigar se houve omissão, se havia sinais anteriores de perigo e se o pai poderia ter tomado providências para proteger Larissa. A população também cobra respostas e exige medidas mais duras para proteger nossas crianças. O caso de Larissa Manoela não é apenas uma estatística. É o retrato de um país que precisa olhar com mais cuidado para as crianças, para as famílias, para a saúde mental e para a prevenção da violência doméstica. O Brasil inteiro chora por Larissa e clama por justiça. Alerta! Se você chegou até aqui, é porque acredita que histórias como essa não podem ser esquecidas. Inscreva-se no canal agora mesmo para continuar acompanhando histórias reais e emocionantes como essa. Nós precisamos falar sobre isso. Eu deixei aqui na descrição o link que vocês vão gostar. Vamos juntos manter viva a memória de Larissa e lutar por um mundo mais seguro para todas as crianças. Uma tragédia devastadora abalou a região metropolitana de São Paulo. Larissa Manoela, uma menina de apenas 10 anos, foi encontrada morta em circunstâncias que chocaram o país inteiro. A história, que começou como um caso de desaparecimento, se revelou rapidamente como um crime brutal que envolve suspeitas, reviravoltas e uma família dilacerada pela dor. A primeira informação veio durante um jornal local, onde se especulava que o padrasto da menina pudesse estar envolvido. E foi menos de 30 minutos depois que a previsão se confirmou. Ele confessou. Mas o que levou a esse momento de revelação? Segundo os investigadores, a confissão veio após a apresentação de uma imagem de câmera de segurança que mostrava o padrasto, Diego, próximo à casa no mesmo horário que a perícia estimou a morte de Larissa. Ele havia dito à polícia que estava no trabalho, mas não conseguiu explicar por que foi visto passando por uma rua tão próxima do local do crime. Danusa, mãe de Larissa, relatou o comportamento estranho do padrasto e o fato de que sua irmã havia notado que ele estava diferente. Apesar disso, Danusa inicialmente não conseguia acreditar que Diego, com quem mantinha um relacionamento havia 11 meses, pudesse cometer tamanha crueldade. O padrasto chegou à casa da mãe com o carro da empresa às 11h54. Mandou mensagens dizendo que estava descarregando colchões. Depois mostrou o prato que havia preparado para almoçar. Mais uma hora depois, saiu da casa com outra roupa e outro par de tênis. Quando a polícia questionou onde estavam as roupas anteriores, descobriu que estavam dentro da máquina de lavar. O tênis, desaparecido. Esse detalhe intrigante levou os investigadores